Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Estamos aqui para mais uma devocional do mês da família. Privilégio a gente poder estar tendo esse tempo juntos, aprendendo um pouquinho da palavra de Deus, como que Deus orienta a gente na questão da família. Então, anteontem o meu vídeo foi aos pais, né? E hoje eu quero falar aos filhos. Então, você aí que é filho, preste atenção naquilo que a palavra de Deus pede para você, né? Lembra nós estamos falando dos papéis, né? Começamos falando lá em cima, no versículo 18 do capítulo 5. Encham-se do Espírito Santo. Depois falamos no verso 21, ainda do capítulo 5, que vocês devem submeter-se uns aos outros no temor de Jesus. Então, agora, a partir do versículo 22, capítulo 5 em diante, Paulo vai começar a falar sobre cada posição dentro da família, de pessoas cheias do Espírito, de pessoas que se submetem uns aos outros no temor do Senhor. Falamos do papel da esposa, falamos do papel do marido, falamos do papel dos pais, e hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o papel dos filhos. E para isso eu preciso ler com vocês Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. E para que tudo te corra bem, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, eu queria conversar com vocês sobre duas coisas que Paulo diz aqui nesse texto que são importantes para os filhos. A primeira coisa que você precisa olhar para esse texto é um chamado que Deus dá aos filhos, que é o chamado à obediência. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Eu sei que é uma grande dificuldade para nós obedecermos. Nós somos seres humanos caídos no pecado. Nós muitas vezes vamos querer fazer o desejo do nosso coração. Nós vamos ser impulsionados para fazer aquilo que nos dá vontade. E a partir do tempo, quando o tempo vai passando e as crianças vão crescendo, vão se tornando juniores, se tornando adolescentes, os pais percebem que a dificuldade para obedecer aumenta, porque as crianças começam a ter suas autonomias, os seus próprios interesses, começam a ter aquela possibilidade de fazer pelas próprias pernas, não dependem tanto do pai e da mãe. E por isso que às vezes as pessoas dizem, como é difícil lidar com os filhos na adolescência, porque na adolescência os filhos estão se tornando mais independentes, querendo mais atingir os seus objetivos, né? E a gente percebe que muitos pais sofrem com os filhos nessa fase. E talvez o sofrimento dos pais esteja porque os filhos têm dificuldade em obedecer. Isso é natural. Adão e Eva tinham uma ordem lá no Éden. Eles tinham que obedecer a Deus. A ordem simples: comam tudo que vocês quiserem comer. Não comam daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente percebe que o primeiro pecado do ser humano foi por desobediência a uma ordem, a um mandado de Deus. E essa ação de obedecer continua sendo difícil nos dias atuais. Por isso, a ordem do apóstolo Paulo aqui aos Efésios é: filhos, vocês precisam lutar com o coração de vocês, porque vocês precisam obedecer, porque aos olhos do Senhor, obedecer aos pais é justo. Só há uma possibilidade que você pode não obedecer ao seu pai: se isso for causar dano na sua relação com Deus ou dano a você mesmo, né? Um dano físico, um dano emocional. Exemplo: se o seu pai for falar para você, sua mãe for falar para você, não ande com Cristo, não vá à igreja, não leia a Bíblia, não deixe sua mente ser transformada por essas palavras. Nesse caso, você tem todo o direito de desobedecer seu pai e sua mãe. Se o seu pai e sua mãe falarem para você fazer alguma coisa que vai lhe causar um dano físico, não obedeça, né? Um exemplo claro, né? O seu pai e sua mãe falar para você, pula da ponte, você não vai fazer, você entendeu? Porque isso vai lhe causar um dano. Tirando isso, todas as ordens de pai e mãe devem ser bem-vindas. Então, quando sua mãe falar para você assim, tá um sol de rachar, aí sua mãe fala assim, você leva o guarda-chuva, então leva o guarda-chuva, né? Pode parecer um mau conselho, mas mãe sabe como é que é, né? É melhor levar o guarda-chuva. Então, quando nós olhamos para dentro das escrituras, o primeiro papel do filho é aprender a obedecer. Você precisa aprender a obedecer aos seus pais. E qual a idade? Até quando, né, que eu obedeço ao meu pai? Então, eu sempre ensino que a idade que você obedece ao seu pai é até a idade que eles têm responsabilidade sobre você. Então, se de repente você está aí com 30 anos, morando embaixo do mesmo teto do seu pai e de sua mãe, adivinha? Obedeça seu pai e sua mãe. Né? Você ainda tem o vínculo com ele. Então, quando é que eu não devo mais obedecer ao meu pai e minha mãe? Quando você criar a sua família. É quando você tiver um novo caminho, você vai cortar o cordão, você vai se tornar uma pessoa com o seu cônjuge. E aí, então, parou essa questão de obediência aos pais. Contudo, os pais ainda são bem-vindos, mesmo você casado, para serem bons conselheiros. Né? Se você tem alguém que você pode sempre se aconselhar, é o seu pai e sua mãe. Tá bom? Então, obedeça os seus pais no Senhor. Segunda coisa que esse texto me indica aqui: honre seu pai e sua mãe.
Honre seu pai e sua mãe, porque isso vai trazer a você um mandamento com promessa, que é, tudo vai te correr bem, você vai viver longos dias. A ideia de honrar pai e mãe é você sempre se lembrar do seu pai e da sua mãe. É sempre você ser grato por aquilo que seu pai e sua mãe te deram ou te dão. É sempre você entender que tudo que você tem, tudo que você é, a formação que você tem na sua vida, emocional, a formação, às vezes, educacional que você tem, tudo isso é herança do seu pai e sua mãe. E quando você faz alguma coisa nessa vida, você primeiro deve lembrar de Deus, toda a glória a Deus, e depois você deve lembrar do seu pai e da sua mãe. Te deram vida, estiveram com você, apoiaram, então eles são dignos de honra, né? Lembra, eu acho muito bonito quando eu vou ler um livro e aquele livro tem uma dedicatória que o autor faz aos meus pais, e aí diz alguma coisa a respeito dos pais. Às vezes os pais já faleceram, mas ele está lá, ao meu pai, à minha mãe, em memória, eu dedico isso. Isso é muito importante. Honre o seu pai, honre a sua mãe, esteja sempre disposto a cuidar deles também, se necessário. Isso é um tipo de honra, tá bom? Então, o texto vai nos ensinar isso. 2 atos que você precisa sempre fazer com seus pais. Obedeça. Pode parecer que não está certo o que eles estão falando. Obedeçam. Se isso não é contra a sua relação com Deus, e se isso não vai te causar um dano físico, obedeça. Né? Eu tenho uma experiência particular que eu sempre gosto de contar, que quando a minha esposa e eu fomos falar com os meus sogros, né, os pais dela, no caso, para pedir para a gente se casar. Então eu disse para ela, a gente orou antes, a gente conversou um pouco antes sobre isso, aí eu falei para ela assim, ó, nossa regra vai ser o seguinte, se o seu pai e sua mãe disserem sim, a gente entende que é a hora da gente se casar. Se o seu pai e sua mãe disserem não, nós não vamos discutir com eles. Nós simplesmente vamos acatar e dizer para eles, tá bom, obrigado, e nós vamos esperar ainda mais um tempo com uma orientação de vocês. Então nós fomos para a reunião preparado, né? E eu acredito que foi um choque muito grande para eles quando eles disseram não, e eles disseram. E quando eles disseram não, a gente não discutiu. A gente não falou absolutamente nada. A gente falou, tá bom, então a gente vai seguir o conselho de vocês. E a gente vai esperar um tempo oportuno. Pense nisso. Pense naquilo que sua mãe e seu pai te orientam. Às vezes é difícil, seu pai e sua mãe vão dizer, não namore ainda. Não é tempo para namorar. Sua mãe e seu pai vão falar às vezes para você, não vá a essa festa. Seu pai e sua mãe vão dizer para você, não seja amigo dessa pessoa. E é difícil, muitas vezes, fazer escolhas que nos prejudicam emocionalmente, que nos prejudicam naquilo que a gente quer. É difícil. Mas aqui é um mandamento bíblico para você. Obedeça o seu pai e a sua mãe. Quero orar por você, filho, para que Deus te dê essa capacidade. Porque como homens e mulheres pecadoras que somos, nós temos dificuldade em obedecer. E precisamos da ajuda de Deus. Vamos orar? Senhor, eu agradeço pelos filhos. E eu oro para que eles recebam da porção do teu Espírito. Como o Efésios 5:18 diz, que eles sejam cheios. E sendo cheios do teu Espírito, eles tenham o desejo de se submeter uns aos outros no temor de Cristo. E se submetendo uns aos outros no temor de Cristo, eles aprendam a posição deles dentro da família, que é a posição de obediência. De estar debaixo da autoridade do pai e da mãe. E não é fácil obedecer. Eu oro pelos corações dos filhos nesta manhã, que obedeçam ao Senhor e assim obedeçam aos seus pais. Eu creio que o Senhor pode mudar os corações e mentes, e oro por isso, em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família, e que Deus dê a nós todos um coração obediente para a glória de Deus. Um abraço, até a próxima.